Olá, meu nome é Júlia. Eu estou cursando a 5ª fase do curso de Direito no Centro Universitário FACVest. Eu faço parte do projeto com visão educativa de extensão UNEDU. Como tema do meu projeto, qual não vou citar ainda, eu gostaria de antes fazer uma breve análise. Seria mais uma conversa, mas vamos lá. Uma família constituída por um pai, por uma mãe e pelos seus 2 filhos. Surge uma eventual situação de divórcio desse pai e dessa mãe. De divórcio ou separação, porque não necessariamente eles podem estar casados no papel, como se diz, né? Eles podem ter uma união estável. Deste divórcio ou separação, procede a divisão ou separação de bens. Essa divisão ou separação de bens, ela pode ser feita tanto no meio judicial, quanto um acordo entre as partes, um acordo verbal, por exemplo. Então vamos lá, João e Maria, deste divórcio ou separação, eles decidem fazer um acordo entre eles, um acordo amigável entre eles. João vai ficar com o carro, Maria vai ficar com a casa, ou mais especificadamente, João vai ficar com o sofá, o guarda-roupa e a TV, Maria vai ficar com a geladeira, a mesa e a máquina de lavar. Aí vem a questão que eu quero fazer. Deste casamento, eles tiveram 2 filhos, Pedro e Isaac. Os filhos, eles se configuram como bens divisíveis, como bens separáveis. Então, pode surgir a decisão de que, tanto no meio judicial quanto entre eles, que então Pedro vai ser filho somente de João e Isaac vai ser filho somente de Maria. Existe essa desconfiguração de paternidade ou maternidade? E se eles tivessem apenas um filho? Porque 2 é mais fácil, né? 1 para cada um. E se eles tivessem apenas o Isaac de filho? Então vamos decidir assim. Os membros do lado direito vão ser de João e os membros do lado esquerdo vão ser de Maria. Não, né? Não existe como fazer essa divisão de filhos, né? Porque os filhos não se configuram como bens divisíveis, como bens separáveis. Apesar de ditados populares, e eu acreditar também nisso, pelo menos na maioria das vezes, os filhos eles são o maior bem dos seus pais. Mas nesta situação não há como haver esta separação ou divisão de filhos, né? Então, para proceder este projeto, eu gostaria de citar 2 artigos. A primeira citação que eu gostaria de fazer é o artigo 1632 do Código Civil, qual prevê que a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe deterem em sua companhia os segundos. Então, baseados no artigo 1632 do Código Civil, ele prevê, ele assegura que, independente de uma possível separação, de uma possível dissolução de união estável, de um possível divórcio, essas situações elas não poderão intervir, elas não deverão intervir na relação de pais com filhos, na convivência de pais com filhos. Ela assegura que não poderá haver impedimentos no exercício de paternidade ou de maternidade. Eu gostaria de citar também o artigo 1636 do Código Civil. O artigo 1636 do Código Civil prevê que o pai ou mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável.
Bom, o artigo 1636 do Código Civil, ele reforça o artigo que eu citei anteriormente e ele estipula a seguinte hipótese de que se o pai ou a mãe eles vierem a ter novos casamentos, uma nova união estável, não interferirá na convivência de pais com filhos, não poderá haver impedimentos do relacionamento, da convivência de pais com filhos, devido a essa nova união estável, a esse novo casamento. Para melhor esclarecer o tema do projeto, irei citar a Lei 12.318 de 2010, qual prevê, artigo 1º, esta lei dispõe sobre alienação parental. Artigo 2º, considera esse ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Inciso 1. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Inciso 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. Inciso 3. Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. Inciso 4. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Inciso 5. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Inciso 6. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Inciso 7. Mudar o domicílio para local distante sem justificativa visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. Eu gostaria de citar 3 pontos que, na realidade, são os 3 principais envolvidos na alienação parental. Sendo o primeiro ponto o alienador, que é quem utiliza de métodos indutivos com o fim de afastar o genitor, o avô, a avó da criança ou adolescente, daquela convivência familiar. Partindo do primeiro exemplo do casamento de João e Maria, da separação, João teve um novo casamento, Maria não aceitou esse novo casamento, ela busca vingança através dos filhos de Pedro e Isaac. Ela chega para eles e fala o seguinte: então, Pedro e Isaac, quando o pai de vocês vier buscar vocês, vocês deverão dizer que não querem mais ir com ele. Ele trocou vocês por uma nova família, ele vai ter novos filhos, ele não é mais pai de vocês, ele não gosta mais de vocês, ele vai fazer mal para vocês. Eu liguei para ele para vir buscar vocês para jogar bola. Ele me disse que não queria, que ele não quer mais saber de vocês. Então, eu não quero que vocês vão com ele. Se vocês forem com ele, eu também não vou gostar mais de vocês. Eu não vou comprar mais brinquedo, não vou comprar mais doce, não vou mais cuidar de vocês. Então, são tipos assim de métodos que o alienador busca. Ele busca chantagear, impor medo, pressão psicológica. Agora eu vou dar continuidade ao segundo ponto, que é a principal vítima, a criança e o adolescente, nesse caso Pedro e Isaac. Supondo que Pedro tenha 15 anos e Isaac tenha 3 anos, são concepções diferentes. Talvez Pedro ele tenha uma compreensão maior pelo tempo de convivência, pela sua idade, ele talvez compreenda que há existência de mentiras da parte da sua mãe contra o seu pai. Já Isaac, ele não tem esse tempo de convivência, ele tem uma idade menor, ele não tem uma percepção mais ampla, ele não tem a mesma percepção que Pedro.
É possível que essa alienação parental que Isaac vem sofrendo, ela não lhe afete logo de início, mas com a persistência, a repetição dela vindo da sua mãe, que seria para ser uma pessoa segura, uma pessoa confiável, Isaac vai passar a acreditar na sua mãe. Isaac vai passar a não querer mais ir com seu pai, a ter medo de ir com seu pai, a não ter mais confiança da sua presença, de estar presente com ele. Então isso vai afetar Isaac, vai afetar Pedro, vai afetar João, que é o terceiro ponto que eu vou citar agora. Então João, ele é um alienado, ele, no meu ponto de vista, não deixa de ser vítima também, porque muitas vezes ele não sabe do que está se tratando, ele não sabe o que é alienação parental, ele não sabe que existe até lei que prevê alienação parental. Então ele vai lá buscar seus filhos para fazer a visita e simplesmente eles não querem estar juntos com ele. Eles dizem, não quero ir. E João questiona, mas por quê? Não quero. Mas por que não quer? Está acontecendo alguma coisa? Não está. São nessas visitas que estão presentes o choro, a pressão psicológica, o abalo emocional, dentre outras coisas que acontecem. Essas consequências da alienação parental, elas estão presentes tanto no momento quanto no decorrer, vão estar presentes no decorrer da sua infância, no decorrer da sua adolescência, para o resto da vida dessa criança ou desse adolescente, dessas vítimas da alienação parental, se não tratada, né? Então, quando o pai ou a mãe sabe da existência dessa alienação parental, fica mais fácil eles buscarem meios para retratá-la. Esse buscar meios pode ser através da justiça. Então, quando eles sabem da existência, fica mais fácil. O intuito desse vídeo é orientar as pessoas que não sabem a existência da alienação parental. Ela está prevista em lei, prevista na Lei 12.318 de 2010, e quem pratica alienação parental é crime. Sem contar também os artigos que a gente leu no início do vídeo, que asseguram o direito de exercer a paternidade, a maternidade, independente de um novo casamento, independente se os pais assim escolherem não ter um novo casamento, até porque este exemplo de João e Maria é apenas um exemplo de alienação parental. Existem inúmeras situações de alienação parental. Existem situações de avô com netos, de pais que não querem que avós passem por uma determinada situação, um determinado desentendimento entre pais e avós, eles não querem que os avós façam parte da vida dos seus filhos. Isto também é crime, não se pode privar os avós, privar os pais, privar as mães de fazer parte da vida da criança ou do adolescente. Então, a lei, ela é muito bonita, né? Ela, até antes de eu finalizar o vídeo, eu gostaria de relembrar que o símbolo do direito é a balança. Então, nesta situação, eu gostaria de equiparar os direitos de um lado e o fazer os direitos do outro. Porque existe a lei, existem os artigos, existem os incisos, tudo muito bonitinho. Então não basta apenas existir esses direitos, essas garantias que defendem o acompanhamento familiar, que defendem o vínculo familiar, de que não deve haver interferência nos laços familiares. Precisa ser praticado tudo isso que está na lei, tudo isso que está nos artigos. Então, eu gostaria de ressaltar muito isso, que para você que já sofreu, está sofrendo alienação parental, que você busque seus direitos, que você busque retratar essa alienação parental e que você consiga resolver todos esses problemas, porque é inúmeras as consequências que uma alienação parental pode causar. Ela vai causar tanto ao alienado quanto à criança adolescente. Eu gostaria de citar o alienador também, porque o intuito desse vídeo não é sensibilizá-lo, mas também orientá-lo de que o que ele está cometendo é um crime e que eu espero profundamente que ele acabe tomando conta
do que ele está fazendo, né? Porque ele está buscando a vingança, ele está buscando, através da criança ou do adolescente, machucar a pessoa que lhe feriu e que, por algum motivo, eles tiveram algum desentendimento. A criança e o adolescente, eles não merecem pagar essa pena que não cabe a eles. Então, gostaria de ressaltar muito que esse projeto visa orientar e informar a quem não tem o conhecimento da alienação parental. Eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram até o fim desse vídeo, que é um pouquinho extenso. O meu muito obrigada.